Olá, amigos do YouTube. Hoje eu trago para vocês esse, que pode ser o meu último vídeo desse projetor. Mas por que eu digo isso, hein? Porque eu acredito que eu já tenho um entendimento de todo o mecanismo que envolve esses projetores. E o que eu quero dizer com isso? Bom, pelos comentários deixados aqui no canal e também pelas experiências que eu fiz, eu entendi que esse projetor, embora tenha a mesma aparência por fora, eles podem ser bem diferentes um do outro por dentro. Já começando pela descrição dos projetores nos sites de venda. E aqui eu quero chamar especial atenção para a potência do LED desses projetores. Nós temos anúncios do HY350 com 300 lumens, temos também com 350, 400 e até mesmo com 580 lumens. Como é o caso desse meu aqui, ó. O que há de verdade nessas informações é realmente eu não sei. Mas isso poderia justificar os tipos de montagens diferentes que nós podemos encontrar na parte ótica desses projetores. Fica aí que você vai entender melhor o que eu quero dizer. Mas olha, já deixe seu like e se inscreva no canal, pois isso me ajuda muito a continuar produzindo. Bom, vamos em frente. Eu verifiquei pelos comentários de vocês que podemos encontrar no mínimo 3 tipos de montagem para a parte ótica desses projetores. Para começarmos, eu vou apresentar a seguir as 3 possibilidades e fazer uma análise sobre cada uma delas. Olha, mas se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui no meu canal, eu recomendo fortemente que você volte lá no primeiro vídeo e assista a todos deste projetor. Aí você vai entender melhor o que eu estou querendo dizer. Eu vou deixar aqui no campo de descrição o link de cada um desses vídeos, ok? E aí você pode consultar e acessá-los com mais facilidade. Então, continuando, veja o esquema da parte ótica que coloco aqui para vocês. Nesse primeiro esquema, vemos como é construído o meu projetor, sem modificações, ok? Meu projetor, só lembrando, é de 580 lumens. Então, nesta primeira possibilidade de construção, nós temos o LED, o refletor do LED, a primeira lente de Fresnel, o vidro isolante térmico, a tela LCD e a seguir temos a segunda lente de Fresnel. Nesse esquema você vê também a temperatura que medi em cada uma dessas partes. Reparamos que nessa montagem o vidro isolante térmico fica com a parte da película polarizadora do lado oposto ao do LED. E com isso, a película fica a temperatura de 50 graus centígrados. Nesta montagem, a tela LCD tem uma película polarizadora na parte de trás, como é mostrado no esquema, que também fica a temperatura de 50 graus centígrados. Tudo parece funcionar muito bem com essa montagem, pois até o momento, e após várias horas de uso, eu não tive nenhum problema relacionado à queima do vidro isolante térmico, que também é um polarizador, ou mesmo da tela LCD. Não tive problema nenhum. Para essa segunda montagem, ou possibilidade, nós temos uma construção parecida. No entanto, o vidro isolante térmico fica com a parte da película voltada para o LED e, portanto, mais quente, a cerca de 76 graus centígrados. Se considerarmos que a potência do LED é igual ao do esquema anterior, veja que deste modo a temperatura que estaria exposto à película polarizadora seria de aproximadamente 76 graus,
e, portanto, 26 graus mais quente do que se ela tivesse voltada para o lado oposto ao LED. Nesse caso, a tela LCD não tem o polarizador. Ainda nesse caso, a título de experiência, se invertermos o vidro isolante térmico, que também é um polarizador, com o objetivo da película ficar do lado mais frio, a imagem fica muito clara, praticamente sem pretos. O preto fica cinza, ou seja, não dá para virar o vidro isolante térmico nesse tipo de construção. Então, para essa construção, e novamente considerando que a potência do LED é igual ao da primeira montagem, eu imagino que a película polarizadora do isolante térmico poderia se degradar com menos tempo de uso, porque ela fica a uma temperatura mais elevada. Agora vamos à terceira possibilidade de montagem. Nessa terceira possibilidade de montagem, o vidro isolante térmico não existe e o LCD possui a película polarizadora na parte de trás. Considerando esta construção, e se novamente considerarmos que a potência do LED é a mesma da primeira montagem, a tela LCD vai estar a uma temperatura de 76 graus e, portanto, 26 graus mais quente do que se tivesse o vidro isolante térmico instalado. Então, para essa construção, e novamente se considerarmos que a potência do LED é a mesma da primeira construção, agora a tela LCD ficaria a 76 graus e, portanto, 26 graus mais quente do que se tivesse o vidro isolante térmico. E, portanto, sujeita a uma degradação com menos tempo. Bom, em conclusão, na minha humilde opinião, a primeira construção é que apresenta a melhor proteção para os elementos ópticos. A segunda ou a terceira montagem só seriam válidas para potências de LED menores, onde isso resultaria em temperaturas menores para os elementos ópticos. Uma outra preocupação em relação a esse projetor é com relação à temperatura da GPU e a da CPU. No entanto, é sabido que esses componentes eles podem trabalhar a temperatura de 95 graus sem problema nenhum. E, portanto, eu considero que isso é normal. Mesmo assim, no meu último vídeo, eu encontrei uma forma simples de baixar essa temperatura. Eu espero que eu tenha contribuído para que você tenha um melhor entendimento desse projetor e apoiá-lo em futuras decisões. Lembro que os seus comentários são sempre bem-vindos. Então, deixe aqui nos comentários as suas dúvidas e sugestões. Agradeço muito por terem ficado até aqui e até a próxima.